Oi pessoal, tudo certo? Estou analisando esse modelo de placa. O defeito está em curto, o equipamento não liga. Vamos fazer uma inspeção visual primeiro, né? Bom, sujeira tem bastante. Assim tá melhor, né? Bastante sujeira. Então, para ter um defeito de não liga e a fonte em curto, algumas fontes têm um LED indicador, algumas fontes têm proteção. Estou falando de fonte original. Então acaba desarmando para não danificar o restante do equipamento. Sujeira. Aqui temos um cidadão 229. Então vamos verificar melhor isso depois. Vamos marcar isso aqui, né? Eu gosto de fazer assim, facilita minha análise. Bem, a princípio, esse capacitor. Vamos fazer um teste. Vamos ver como é que está a situação desse capacitor. Bem, de um lado a gente tem o sinal e o outro lado. Aterramento, então tá certo. A princípio esse capacitor não tem curto. Pode ser que ele esteja com fuga, mas isso a gente pode estar removendo e fazendo um teste. Mas a princípio, curto total não tem. Bom, quando eu tenho dúvida, eu gosto de estar utilizando outro multímetro. Claro que tirar o componente, vou fazer isso também, né? Se eu achar necessário. Aí, valor parecido com outro multímetro. Certo? Então, a princípio esse capacitor não está ruim, mas vamos analisar melhor esse componente depois. Vamos analisar como é que está aqui no setor aqui de entrada de tensão, né? Então, a princípio, não temos curto. A gente testar negativo, vai bipar, né? Normal. Então, aqui tá certo. Opa, aqui não tá certo não. Bom, a ideia é passar tensão
do carregador. Aí segue a tensão, passa para cá. Depois vamos estar dando uma olhadinha também no esquema, né? PDF. Ah, isso aí não está certo não, né? 0.016 PR122. Vamos ver no PDF isso aí como é que funciona. PR122. Acho que é isso, né? Isso. Bem, aqui um breve resumo. Aqui temos a entrada do carregador. Aí segue adiante, passa pela PL5. Vai chegar até o PQ23. Depois vai passar pela PR122. E segue adiante. Bom, não é pra gente ter um curto aqui, porque a gente está na entrada aqui de energia que vem do carregador, né? Então, a princípio aqui não é para ter curto. Talvez para quem é novo na área, é um pouco confuso isso, mas para quem já entende um pouquinho, sabe que aqui não pode ter curto. Certo? Bom, para a gente ter curto aqui, pode ser que tenha algum componente associado a essa região que está com defeito, né? Algum componente próximo também, né? Pode ser. Vamos seguir a análise. A gente pode estar injetando tensão, ver qual o componente que aquece. É um pouco perigoso estar fazendo isso. Em alguns casos a gente tem que fazer quando a gente não consegue achar o componente em curto, o componente com defeito, o componente em fuga. Então a gente injeta a tensão. Tem que ser a tensão correspondente ao setor, né? Não é legal também estar pondo 19 volts aqui direto, porque a gente sabe que tem curto. E você vai alimentar com 19 volts, você vai estragar o restante dos componentes, né? Então, tem que tomar cuidado com isso também. Eu costumo estar testando os gates, os componentes, então, aqui, PQ30, bom, o valor está alto, 678, então, a princípio está certo. Novamente, de repente, para quem é novo na área de manutenção, não vai estar entendendo isso, mas quem já tem um pouco de experiência já sabe ou tem uma noção do que a gente está conversando. Então, a princípio aqui está certo, né? Vamos ver para cá. Valor 400 está bom. Vamos ver este outro. Valor de 400 também está bom. Então, a princípio, esses componentes estão bom. Valor de 400, né? Valor 0,012 aqui não está certo. Então, aqui a gente tem problema. Eu vou marcar isso. Bom, não para por aí, né? Então, vamos continuar. Certo? 161.
certo? Certo. Então vamos voltar para esse PQ26 6414A. Vamos ver no PDF isso. PQ26. Bem, temos a tensão de VIN chegando. E após a gente vai ter a tensão de VCC Core. Né? Então eu vou estar removendo esse componente. Como a gente testou, o gate dele está apresentando um valor baixo. Provavelmente está com defeito esse componente. Não vou me atentar muito aos detalhes, pessoal. Não é o objetivo, mas vamos remover esse componente e ver se o curto some. Ok? Bem, vamos testar agora esse componente. É para estar ruim. Vamos ver como é que tá. Certo. Ok. Então não tem problema. Vamos testar a placa também, como é que tá, sem o componente, né? Certo. Fala no gate. O gate tá com valor baixo ainda. Vamos arranjar um outro componente para isso. Mais uma vez. Dá uma pausa no vídeo, pessoal. Vamos arranjar esse componente. Então vamos comparar este componente ruim com um componente novo. E aí? Bom, reparem que tem diferença já, né? Vamos inverter. Certo. Agora o componente ruim. Então olha só o valor. Certo. Então mais uma vez. Então tem uma diferença enorme de valor, né? Vamos ativar esse componente e ver o que acontece. Aí o componente está ativo. A gente deu um toque no gate, né? Então a gente ativa o componente. Agora o ideal é
passar de um ponto para outro, né? Então, já com esse aqui, vamos ativar ele. Aí, continua esse valor de 1.8, né, em relação ao outro, tá? Então, em resumo, esse aqui está com um defeito. Vamos estar pondo esse componente novo. Passar um pouquinho de fluxo de solda, facilita depois para a gente tá soldando, né? Certo, pessoal, agora vamos fazer um teste. Vocês devem ter reparado que na hora que eu medi com o multímetro, o sinal de gate estava baixo, né? 0.0016. Bom, pode ser por várias coisas. Não vou entrar em muitos detalhes, senão a gente vai conversar aqui umas 2 horas, 3 horas, 4 horas. E assim vai. Em resumo, vamos fazer um teste. Então, o valor de gate agora normalizou, né? 0.400 alguma coisa. Antes estava com um valor baixo, né? Bom, aqui a gente sabe que esse valor é baixo mesmo, né? Porque vai alimentar o circuito, né? Vai alimentar os componentes da assim mesmo. Então aqui já não temos mais curto, tá? Aquele valor de 0.016 que tinha antes. O que acontece? A placa está quente, eu estava com o ferro de solda, estava tirando o componente, né? O circuito estava, os componentes estavam em resumo, né? Em curto. Então, bom, vamos testar a PR122. Antes tínhamos valor baixo, né? Já vamos ver quantos que tem agora. Temos um valor alto, 0.458. Valor de resistência 0.8. 800 na verdade, né? 0.800. Voltamos com site. Certo? Valor próximo. A gente sabe que tem alteração de valor de multímetro para multímetro, de cabo para cabo, se a placa está quente, se a placa está temperatura ambiente, etc, etc. Bem, agora vamos fazer um teste, ver se temos mais defeito. Certo? Eu vou montar esse equipamento. Montar essa placa no restante, na verdade. E vamos ver o que acontece. Lembrando que a gente tem que verificar esse componente, né? Tá nessa situação aqui, tá feio. Mas vamos testar primeiro a placa, ver o que acontece. Certo? A gente testou esse capacitor antes e vimos que ele não tem curto. Pode ser que ele tenha uma fuga, né? Mas vamos testar. Continuando a história, pessoal, fiz um teste. O equipamento apresentou consumo após um tempo só energizado, mas não ligado, não startado. E esse componente aqui está apresentando defeito também, né? 414ZA. A gente testar ele com o multímetro. Vamos ver como é que está. Olha só. No seu gate também está com problema. A gente havia testado isso antes, né? E não tinha apresentado defeito.
Mas agora apresentou defeito e vamos trocar. Certo, pessoal? Então, fiz a troca desses dois componentes, conforme vocês viram. Fiz a troca desses dois componentes, estavam com defeito, apresentando falha. Troquei por novos. E o primeiro apresentou defeito. Aí eu injetei tensão na placa, uma tensão baixa, em torno de 5, 6 volts. O outro componente apresentou defeito após. Possa ser que ele já estava com defeito, estava com fuga, então acabou de queimar durante os testes. Eu acho muito bom quando acontece isso, porque a gente está já testando e a gente já troca o componente que está com defeito, né? Muitos outros componentes que estão com fuga, possa ser que esse defeito apresente só em uso, né, digamos, com o cliente já testando o equipamento. Então, quando acontece assim com a gente é bom, né? A gente faz esses testes também, mas em alguns casos facilita, né? Então agora vamos montar o equipamento e vamos continuar os testes, ver se mais algum apresenta defeito. Vocês lembram que antes a gente testou esse componente, ele não tinha defeito, né? Então seguimos. Vamos fazer um teste agora, pessoal. Vamos ligar o equipamento. Então, a princípio está funcionando. Ok? Vamos testar mais uma vez. Beleza, então, turma. Até a próxima.